Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 em diante. Nós vamos fazer uma leitura extensa, mas necessária. Diz assim o texto sagrado: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E acontecendo que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E logo caiu outra semente sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secos. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, e um produziu 30, o outro 60, e o outro 100. E lhes disse Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão juntos ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que lhe foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ficam infrutíferos. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, e outro a 100 por um. Amém? Eu quero escolher com os irmãos esse texto, que eu tenho ouvido algumas pessoas falar sobre esse assunto nessa semana, entre eles o pastor Ricardo Godinho. E
feito muito sentido no meu coração, porque trata-se de um texto que tem a ver com o nosso presente, com o nosso dia a dia. Como sempre, Jesus é seguido por uma grande multidão, e a expectativa dessa multidão, como também a expectativa dos discípulos de Jesus, é que este que eles seguiam se apresentasse, se manifestasse a todos como o libertador de Israel. A esperança do judeu, a esperança do israelita, é que Deus devolvesse a eles a glória que havia sido perdida com as inúmeras derrotas. A esperança desses homens é que Deus, por meio do Messias, pudesse levantar novamente Israel com todo o seu poder, com toda a sua autoridade. E quando Jesus aparece neste cenário de ansiedade, ele devolve a esperança mais uma vez para estes homens, de que agora chegou o tempo da restauração. Uma restauração política, uma restauração de autoridade, uma verdadeira revolução. Mas a proposta de Jesus, quando ele começa a apresentar a sua mensagem no reino de Deus, a discorrer as interpretações bíblicas, Jesus vai propor uma revolução, sim, para esses homens, mas não uma revolução política, e sim uma revolução na alma, uma revolução no coração, uma revolução na mente, uma revolução nas atitudes, uma revolução no caráter, uma revolução nas ideias. Então a multidão seguia Jesus, e cada dia que passava, quanto mais o ministério de Jesus se tornava evidente aos homens, o número de seguidores também proporcionalmente aumentava, assim como também o número de perseguidores aumentava. E no capítulo 4 de Marcos, Jesus vai ensinar a este grupo de pessoas. O texto vai dizer que ele estava num barco, à margem, sentado à margem de um rio, e ali ele começa a trazer esta parábola, essa mensagem figurada, que tinha o objetivo de transmitir uma ideia e levar os ouvintes a refletir em seu ensinamento. Mas ainda bem que esse texto que nós lemos, ainda bem que é um texto de fácil compreensão. É um texto de fácil compreensão porque o próprio Jesus traz a interpretação. Ele não deixa para que eu ou você viéssemos interpretar. O próprio Jesus faz a interpretação do texto e dessa parábola. Ele nos obriga
a logo vermos aonde ele queria de fato chegar. E ele vai dizer: certo homem, o semeador, saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte das sementes caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra semente caiu junto no meio dos pedregais. Essa semente cresceu, nasceu, mas a terra não era profunda. Logo veio o sol, queimou esta planta, porque não tinha raiz, e logo ela se secou. Ele continua dizendo que outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e ela não deu fruto. Mas teve uma semente que caiu no bom terreno, e esta semente produziu 30, 60 e 100 por um. E aí ele interpreta no versículo 15 que nós lemos: as sementes que estavam junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo logo ouvido a palavra, Satanás tira o que foi semeado do coração deles. Jesus continua a interpretação dizendo: olha, o segundo grupo, a segunda situação, são aqueles que receberam a semente entre os pedregais, e ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não tem raiz. Vem a perseguição, eles se escandalizam e logo abandonam o caminho. Outros são os que recebem a semente entre os espinhos, e aí levanta-se as necessidades da vida, os enganos, as riquezas, as ambições, e tudo isso sufoca a mensagem. E o outro grupo são aqueles que recebem a palavra, ouvem e dão muito fruto. Para nós já bastaria o que Jesus está dizendo. Todos aqui entenderam o que Jesus disse. Amém? Não é o Fernando que está dizendo. Todos aqui entenderam a palavra de Jesus. Amém ou não? Amém. É fácil de compreensão. Mas o ambiente que Jesus está é um ambiente de homens judeus, homens e mulheres que estão inseridas em um contexto religioso e histórico muito diferente do nosso. E para estes homens, essa mensagem faz muito sentido, porque Jesus aqui está falando sobre 4 situações, 4 tipos de pessoas que você conhece. O primeiro tipo de pessoa que Jesus está falando são aqueles que são desinteressados pelos assuntos da vida, e principalmente os assuntos que se relacionam a Deus, a salvação e o céu. Você conhece gente desinteressada em relação a isso? Desinteressada a qualquer coisa que se refira a céu. Estes são aqueles que não acreditam em nada e não se importam com nada. Mais ou menos o estilo da juventude do século 21. Eu vou viver, eu vou morrer logo, então para que pensar em coisas lá do futuro? Porque o céu, para muitas pessoas, é algo do futuro. A salvação, para muitas pessoas, é algo que se refere após vida, a morte. O céu, para muitas pessoas, é uma realidade para quem não está mais entre nós. Para este,
basta acreditar que ele foi para o céu, e que aqueles que acreditam como nós, ou foi para o inferno. Então tem gente que é desinteressada em relação aos assuntos da vida. Não importa viver o momento, o dia de hoje, o amanhã, vamos ver, eu resolvo amanhã. Hoje é hoje. Hoje basta, vou viver o hoje. O segundo grupo de pessoas, que você também conhece, são aqueles que se interessam rapidamente pelas coisas, porém com a mesma velocidade se desinteressam das coisas da vida. Vivem com empolgação, são alimentados pela empolgação, mas ao mesmo tempo que eles dizem, eu quero, passas alguns minutos, ou vira o dia, ele já diz, não quero mais. Você conhece gente assim? Você conhece gente que, ora, diz, eu estou aqui firme na fé, e aí de repente, no dia seguinte, a pessoa já diz, mas é difícil, né? Como é complicado, né? Não é fácil viver com intensidade as coisas que acreditamos. E tem um terceiro grupo, que são aqueles que se interessam, que se envolvem com as coisas, que aceitam até mesmo as propostas, porém, essas propostas são desmoronadas quando a vida, a ansiedade sufocam os seus interesses. A pessoa começa bem, a pessoa se enche de Deus, a pessoa tem objetivos, a pessoa constrói sonhos, a pessoa idealiza um futuro, a pessoa constrói, arquiteta uma série de situações, mas a ansiedade sufoca todos os nossos interesses. E existe um quarto grupo aqui nesse texto, que é o grupo daqueles que andam interessados, se interessam rapidamente, porém eles não deixam ser levados por nada, têm convicção do que acreditam, não se dobram a qualquer situação, não se prendem a detalhes que não vão produzir resultados na vida. Esse quarto grupo é aquele grupo que vai até o fim, é aquele grupo que, aconteça o que acontecer, ele não muda os seus princípios, ele não muda o seu projeto. O fato que Jesus está querendo apresentar aqui é que todos esses quatro tipos de pessoas que envolvem essa parábola têm algo em comum. E o que é que eles têm em comum? A vontade de aceitar ou a vontade de não aceitar, de rejeitar. Jesus, nessa parábola, então, olha para estes homens e ele está fazendo uma comparação agrícola, claro, querendo dizer que o sonho de todo agricultor é ver seu trabalho sendo produtivo. Quando alguém sai para jogar semente no campo, ele sai com o intuito de colher algo nessa semente. E a produtividade é o que este semeador espera. E o texto vai dizer que o quarto homem que saiu, a quarta semente que foi lançada, ela produziu 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100.
Olha que maravilha. Você lança uma semente para colher 30, para colher 60, para colher 100. Este é o sonho de todo semeador, de todo agricultor. Este é o sonho de todo homem que trabalha nessa função. Que colheita maravilhosa! Mas o que Jesus está querendo dizer é muito importante para a nossa fé, é muito importante para o nosso coração. Porque veja bem, por favor, no versículo 3 e no versículo 9, Jesus vai usar uma expressão que ele olha para o Antigo Testamento, e da mesma forma com que os profetas diziam: ouvi, ó Israel, Jesus vai falar agora com os seus discípulos e alguns que ali estavam ouvindo, dizendo: ei, ouvi. No verso 2 ele vai dizer: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E no verso 9 ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que ele está fazendo aqui é trazendo a atenção de todos, dizendo: é muito importante o que eu estou dizendo, é muito importante o que eu vou falar, a lição que eu vou transmitir é muito importante. Eu não estou aqui fazendo vocês perderem tempo. Abram os seus ouvidos, porque é muito importante. E no versículo 13 ele vai dizer algo interessantíssimo. Veja só, que a necessidade dos seus discípulos compreenderem aquela parábola é uma necessidade urgente, porque faria com que eles compreendessem todas as demais parábolas. Olha só: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as demais, todas as parábolas que vou dizer aqui nesse capítulo? Com isso, meu irmão, eu posso afirmar que Jesus está dizendo para a sua igreja, para nós, os seus discípulos, a importância de darmos ouvido, a importância que damos para o que ouvimos, fará com que as palavras caiam em um terreno que pode produzir, vingar, produzir frutos. E o desinteresse àquilo que nós ouvimos pode gerar morte para as nossas vidas. Veja que o próprio texto vai deixar muito claro isso. Vocês lembram que o texto iniciou dizendo que uma multidão estava ouvindo Jesus, amém? Olha só o versículo 10. No início uma multidão estava ouvindo Jesus. Olha o versículo 10, por favor. E quando se chegou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. Em outras traduções, principalmente na tradução da linguagem de hoje, vai dizer que, e na NVI, vai dizer que a multidão se dispersando, alguns, juntamente com os 12 discípulos, interrogaram a Jesus. Isso me faz entender que o desinteresse dispersou a multidão e ficaram ali somente os interessados. E foram os interessados que perguntaram o que aquilo queria de fato dizer. Meus irmãos, o valor e o interesse por aquilo que ouvimos nos faz pensar, aceitar e praticar o que está sendo dito.
o interesse e o valor que damos para aquilo que estamos ouvindo nos faz pensar, aceitar e praticar. Então eu posso nessa noite dizer que se realmente eu não estiver interessado pela mensagem do Evangelho, mais tempo ou menos tempo eu abandonarei essa vida de busca por Deus. Eu posso nessa noite fazer essa afirmação: se eu não estiver interessado na mensagem bíblica, mais tempo ou menos tempo eu me afastarei dessa coisa que se chama assim, busca por Deus. A minha resposta seria sim. E essa é a tarefa mais difícil do Evangelho: fazer com que todos que têm ouvidos ouçam, fazer com que todos que têm ouvidos percebam. Meu irmão, eu posso aqui ficar dias e dias batendo numa mesma tecla. Se você estiver desinteressado em relação à minha mensagem, você vai estar olhando para mim com uma tremenda cara de conteúdo. Você vai balançar a cabeça e vai até dizer: eu concordo. É como um pai, certa vez, convidou seu filho para almoçar, e ele disse: filho, nós vamos comer comida no shopping. E o filho logo disse: eba pai, vamos para o McDonald's. O pai falou para o filho: filho, ir para o shopping, gastar dinheiro com McDonald's, cadê a Rosa? McDonald's, Rosa, ninguém merece. Isso não alimenta ninguém, isso não sustenta ninguém. Aí o filho olha para o pai e diz: mas pai, eu quero McDonald's. Você não vai comer McDonald's, você vai comer comida mineira. Você vai comer no fogão divino. Tem, né? É fogão divino. Divino fogão. Ah, divino fogão. É isso aí. Você vai comer no divino fogão. Aí o filho virou para o pai e disse: tá bom pai, eu vou comer no divino fogão, mas eu vou saborear aquela comida pensando no McDonald's. Eu vou comer aquele arroz imaginando comendo um cheeseburger. Eu vou comer aquele feijão imaginando que eu estou comendo um Angus Day Bacon Lucha. Eu vou estar comendo, pai, mas eu vou estar saboreando um delicioso McDonald's. O que eu quero dizer com isso é que assim na igreja tem muita gente que recebe, muitos de vocês que estão aqui nessa noite recebem a mensagem do Evangelho, porém estão pensando no McDonald's da vida. Porém estão pensando naquilo que não produz satisfação, estão pensando naquilo que é passageiro, aquilo que tem por objetivo substituir uma refeição saudável e sustentadora. E contra isso não existe remédio, contra isso não existe vacina. Eu posso falar, mas você vai estar aí pensando McDonald's. Eu posso falar, mas você vai estar aí dizendo: puxa vida, não acaba nunca esse
Fernando aí, esse camarada, resolveu se estender nessa noite, falando, e eu estou aqui morrendo de vontade de ir para casa, de assistir o Fantástico, ou de ver se meu time ganhou ou perdeu, qualquer coisa do gênero. A pergunta é: por que é que poucos assumem seu real papel no cristianismo? A resposta da parábola de Jesus, ela nos explica isso. Poucos assumem o seu real papel porque são poucos que querem entender, que aceitam entender e que não desistem daquilo que entenderam. O Evangelho é desafiador, mas é recompensador. O Evangelho é desafiador, mas é recompensador. O texto vai dizer que aqueles que aceitaram a mensagem frutificaram 30, 60 e 100 vezes mais. 30, 60 e 100 vezes mais. Você já parou para pensar nesse texto através desta visão que estou passando a vocês? Talvez isso responda algumas perguntas. Por que é que alguns tanto querem e por que alguns nada querem? Por que é que eu tanto desejo e por que alguns nada desejam? Essa pergunta fazemos às vezes dentro de casa. Por que é que a minha esposa pouco deseja e eu muito desejo? E o inverso. Por que é que meu filho um pouco deseja e eu muito desejo o Evangelho? É porque alguma dessas três situações estão acontecendo com essa pessoa: o desinteresse de ouvir a mensagem, ou a empolgação, ou ela foi sufocada pelos problemas da vida. A grande questão é que você tem o privilégio de ouvir novamente a mensagem de Cristo nessa noite. E a pergunta é: como você vai sair daqui nessa noite? O semeador nessa noite não é Deus, é o pastor Fernando. O semeador na parábola não tem identidade, porque representa os servos de Deus, os homens que vão levando a mensagem. Mas a semente é a palavra de Deus, e nós buscamos ouvir e aprender, considerar o que outros falam, porque sempre nós temos um preconceito criado dentro de nós, porque sempre nós temos uma resistência, e dizemos: opa, esse que fala é um pecador como eu, esse que fala é mais um pastor que nem aqueles que eu já conheci, esse que fala é mais um crente que nem aqueles que eu já conheci. Meu irmão, me perdoe, eu não posso fazer nada em relação à mancha que muitos homens e mulheres deixaram no Evangelho, mas o que eu posso fazer nessa noite é transmitir para você uma verdade, e orar e pedir a Deus que Deus fale ao seu coração e revele que essa palavra vem dele, e essa palavra caia no bom terreno e te leve a uma transformação, a um convencimento de mudança de vida. O desafio do Evangelho é um desafio recompensador. E o que eu aprendo
com isso nessa noite? Primeiro, receber a mensagem de Cristo é considerá-la verdadeira. A mensagem de Jesus é a verdade que precisamos viver. Ela faz sentido em um mundo caótico. Ela responde os nossos porquês e tranquiliza a nossa alma. E o que é essa mensagem? Que mensagem que é essa? Essa é a mensagem que Jesus disse aos seus discípulos: temos um Pai que amou a todos, sem fazer distinção de cor, poder ou capacidade. E por causa deste amor, deu seu Filho para todos, com o intuito de que através do seu amor derramado, todos que quiserem sejam salvos. Te digo nessa noite: receba a mensagem apresentada na cruz do Calvário. Aceite a mensagem da cruz de Cristo. Segundo, eu aprendo nessa noite que receber a mensagem de Jesus é aceitar a sua proposta e acreditar que o caminho de Cristo é a única forma de me tornar uma pessoa plena em felicidade e plena em paz. Note bem, escute isso. Jesus nunca prometeu que nesse mundo viveríamos num ambiente de muitos milagres e muitas vitórias. Jesus nunca prometeu que seríamos estranhos às necessidades da vida. João 16:33 diz que tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Repita comigo em Jesus: eu tenho paz. Aí ele continua dizendo no texto: mas no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esses dias ontem eu falava com o Wagner, eu ouvi uma vinheta na Rádio Musical FM. Essa vinheta dizia o seguinte: olha, nesse domingo nós vamos fazer a campanha dos provocadores de Deus. Provocadores de Deus. E você vai provocar o seu milagre. Você vai provocar o milagre de Deus na sua vida. Assim como Jacó lutou com o anjo, e ao final de lutar com o anjo, o Senhor atendeu o desejo do seu coração. Você vai lutar com Deus e vai provocar o seu milagre. Eu faço a interpretação dessa vinheta da seguinte maneira: você vai lutar, você vai arrebentar a cara de Deus. É isso que está querendo dizer. E no final você vai dizer ainda: me dá o que eu quero. É isso que eu vejo uma luta. Eu chego aqui, dou uma cabeçada no Wagner, que é muito fácil. Subo em cima dele e falo: me dá o seu dinheiro. Tudo que você tem é meu agora. É muito fácil eu conquistar algo depois de arrebentar alguém. Essa é a interpretação que eu faço da vinheta. Você vai provocar Deus, você vai lutar,
e no final Ele vai atender os seus sonhos, os desejos do seu coração. Mas sabe por que existem vinhetas como essa? Porque existem pessoas que buscam exatamente isso. Não estou errado. Infelizmente, o número de pessoas que buscam isso é grande. No texto, nós vimos que os 12 ficaram ouvindo as palavras de Jesus, e mais alguns. Em outras palavras, a grande massa, na grande maioria, as pessoas estão interessadas em resolver os seus problemas. Nós não queremos mudar os nossos conceitos, nós não queremos mudar os nossos hábitos, nós não queremos mudar a forma com que encaramos a vida e a forma com que lidamos com a vida. É muito melhor vermos um sobrenatural acontecendo, é muito melhor provarmos das divinas graças manifestadas na nossa vida, do que acreditar que Deus está nos dando estrutura para superarmos o dia mal. É muito mais difícil acreditarmos que Deus está nos dando capacidade de superarmos a aflição da vida e de nos tornarmos pessoas fortes, pessoas inabaláveis, pessoas que não se dobram a qualquer dificuldade. É muito mais difícil a gente pensar nisso. É muito mais difícil a gente encarar o Evangelho como uma forma de nos tornarmos pessoas maduras, pessoas que vão superar o dia mau, o momento que as lágrimas rolarem e você não sabe o que fazer, e aí você olha só para o céu e diz: Deus, eu realmente não sei o que fazer, mas eu confio e sei que o Senhor cuida de mim. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Porque se a gente diz que Deus é bom, se a gente diz que Deus é perfeito, se a gente diz que Deus tudo sabe, que Deus escreve por linhas certas, as coisas podem até parecer que estão indo mal, mas vai dar certo. Se a gente fala para as pessoas: acredita, né, César? Aí na hora do vamos ver, depois que a gente diz a vontade de Deus é muito boa, a gente logo se esquece disso e abandona, porque a semente do nosso coração foi sufocada. Foi sufocada. A proposta de Jesus não é que ao entrarmos na igreja tenhamos a resposta e a realização de todos os sonhos. A proposta de Jesus ao entrarmos na igreja é sofrermos uma mudança significativa em nossas vidas. O casal que brigava não briga mais. Os filhos que não se amavam agora se amam. A família que era desunida, agora em Cristo elas estão unidas. A proposta de Jesus é uma proposta de restauração interior. Não é uma proposta de restauração em coisas passageiras. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus vai dizer: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma,
Não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 31 vai dizer ainda: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que bebemos, ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas as elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que eu aprendo desse texto, terceiro e último, o que eu aprendo dessa mensagem de Jesus, é que viver conforme a mensagem de Jesus é querer estar perto dele, é querer se parecer com ele, é querer viver como ele viveu. A semente que caiu no bom terreno produziu frutos. O sinal que você tem ouvido a mensagem é os frutos que você tem manifestado no seu dia a dia. É o fruto que você tem manifestado no seu dia a dia. Quando aquelas pessoas cheias de rancor e ódio se aproximam de você, e ali você apresenta a paz e apresenta Jesus. E os que receberam a boa semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem a palavra. Você ouviu? Você recebeu? Dê fruto. Dê fruto. E o texto vai dizer que uns dão 30, outros vão dar mais, outros vão dar 60, outros vão dar mais, outros vão dar 100. Mas todos dão fruto. Todos dão fruto. Pastor, eu dou um. É fruto. É fruto. Pastor, eu não prego, eu tenho dificuldade para falar. Mas quem disse que dá fruto é pregar? Quem disse que dá fruto é ser pastor? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Ser pastor é aqueles que aceitam o desafio de cuidar de pessoas. E que desafio! Que você não pode mudar a cabeça das pessoas. Você até tenta, você argumenta, você mostra, você fala. Mas é você ver a pessoa fazendo as mesmas coisas, e aí o pastor tem que dizer: Senhor, abençoa esse meu irmão. Não é assim? Você mostra onde está o problema dele. Está vendo? O seu problema é aqui. É porque você é cara de pau, você se envergonha, muda. Por isso que o teu casamento não está indo bem. É por isso que a tua vida não está indo da forma correta. Se não está legal, é por essas coisas e outras. E aí a pessoa chora. Pastor. Você tem razão, pastor.
Eu vou mudar de vida, pastor. Eu preciso mudar de vida. O pastor sai de lá feliz, alegre. Consegui. Eu mudei essa ovelha negra. Eu mudei essa. Nada contra as ovelhas negrinhas daqui da igreja. Eu mudei. Mas sai dali, a pessoa volta a fazer tudo de novo. Tudo de novo. E vem reclamar dos mesmos problemas, das mesmas situações. E está aqui o pastor para ouvir. E está aqui o pastor para falar. Aí vem alguns camaradas, falam: irmão, por favor, ouça a mensagem. Dê fruto. Fala para essa pessoa que está perto de você. Deixa que a tua semente, a palavra, caia no seu coração. Fala para essa pessoa, prega para ela, vai. Prega para ela. Diz, deixa que a semente caia no seu coração e dê fruto. Fala para ela, por favor. Deixa que a semente dê fruto. Deixa que a semente dê fruto. Deixa que a palavra de Deus dê fruto. Deixa que a palavra de Deus dê fruto. Deixa que a palavra de Deus dê o seu fruto. Eu muito me alegro. Eu vou dar esse testemunho dessa pessoa em público, porque muitos de vocês já ouviram isso. A gente tocou um baixinho hoje assim, porque eu estou com minha voz daquele jeito. Senão eu estava gritando. Mas tem um irmão entre nós, que outro dia ele contou o seguinte: pastor, às vezes eu chego em casa, pego minha Bíblia e eu fico lendo ela, escrevendo sobre a Bíblia, entro no quarto, no meu quartinho, ali no meu escritório, e é quando eu menos vejo, dá 11 horas, né, João? Máximo, né? Passa-se 1 hora, 2 horas, lendo as Escrituras Sagradas, e ele grava tudo aquilo que ele fala, depois fica ouvindo à noite. A semente, quando ela entra no coração, ela dá frutos. Ela dá fruto. Pastor, mas o fruto que eu quero é uma mudança interna. O fruto que eu quero é parar de chorar por coisas banais. O fruto que eu quero é a mudança da minha situação na minha casa, pastor. O fruto que eu quero é a virada de cativeiro. Essa é uma expressão crente, né? É a virada do meu cativeiro. É a virada da minha situação. É a inversão da forma com que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma vida difícil. Pastor, é isso que eu quero. É por isso que eu estou aqui. E se Deus não te der isso, você vai sair daqui? E se Deus não der o que você quer, você vai deixar Ele? Você vai abandonar Ele? Você vai dizer não. Ah, isso não era o que eu queria. Que nem eu conversava com uma pessoa e eu dava alguns aconselhamentos, e aí no final essa pessoa disse: parei de lá porque não era bem isso que eu queria para a minha vida, nem o que eu queria ouvir. Tem muita gente que deixa de vir aqui à igreja dizendo: não é isso bem o que eu quero para a minha vida. E aí vai tocar no manto, e aí vai tocar no salo, e aí vai colocar Deus na parede. Eu fico imaginando aquelas... Minha avó falava isso. Minha avó tem um santo casamenteiro. Qual que é o nome dele? É o Santo Antônio.
Minha avó falava assim: as filhas que casaram e tal, vamos colocar o santo virado de costas para a porta, de ponta cabeça ainda, né? Tinha algumas que colocavam dentro da água, né? No balde d'água. E ele só vai sair desse castigo aqui quando fulana casar. O Walter vai caído. Brincadeira essa parte. Qual a diferença disso? Qual a diferença de falar para Deus: eu vou te colocar na parede de Deus e só vai sair daí quando me der a minha vitória? Você está de castigo, Deus, na parede. Mais ou menos é isso que nós estamos falando. Ou não é, gente? É mais ou menos o teu filho chegando para você, te dando uma ordem, dizendo: ou você faz ou você deixa de ser meu pai hoje. Ó, ou é assim, ou você amanhã já não será mais meu pai nem minha mãe. Cuidado! É mais ou menos o que a gente faz com Deus. Mas eu quero transformar isso numa mensagem para vocês, dizendo: puxa vida, será que mudar a forma com que você tem encarado as coisas não vai ser muito melhor do que você viver ansioso, ansiosa por uma vitória que você nem sabe se vai acontecer ou não? Porque pode não acontecer, pode não vir. Eu estou falando uma besteira, minha gente? Estou falando uma besteira, Hilton? O milagre pode não acontecer, gente. Como o pastor Jair disse aqui ontem, ele vai deixar de ser Deus? O que nós queremos aqui nessa igreja é construir uma igreja que tem valores reais, uma igreja que deposita o seu coração em valores reais, uma igreja madura, uma igreja que não fica bicudinha com qualquer coisa, crentes que não ficam bicudinhos com qualquer coisa, crentes que aprendam a receber críticas da vida, aprende a considerar as situações e não abandonar em Deus por qualquer razão. Está na hora de você amadurecer, está na hora de você mudar. E nós não mudamos quando não abrimos mão dos nossos preconceitos. Nós não mudamos porque quando nós vamos para uma conversa, a gente já começa cheio de verdades e dizemos: não vai acontecer porque eu não quero, eu acredito assim, eu nasci assim, pronto, acabou, é desse jeito. A gente não aguenta as coisas da vida às vezes. Jesus está dizendo que aquele que recebeu a boa semente, essa semente caiu no terreno bom e produziu frutos. Frutos que produziram mudança. E essa mensagem não é para aquele que tem 50 anos de convertido ou um dia de convertido. Ela é para todos. Ela é para todos. Você precisa ser melhor. Você precisa ser melhor. Vamos orar? Eu encerro essa mensagem dizendo que a boa semente caiu no coração e produziu frutos.
Gostaria que você pensasse se a boa semente de fato caiu no seu coração e tem produzido bons frutos. Vamos orar por um instante, se você puder fechar os seus olhos por um momento.